Portugal atravessou diversas políticas agrícolas que alteraram profundamente o equilíbrio entre o homem e o território. O salazarismo forçou a terra alentejana a ser o celeiro de Portugal, mesmo se o terreno não tinha as condições indicadas para o fazer. Depois a reforma agrária, que deixou boa parte do território sem gestão empresarial. Finalmente a Europa primeiro pagou para produzirmos e a seguir pagou para deixar de produzir. Viemos hoje à Figueira da Foz, perto da bacia do Mondego, compreender para onde vai a agricultura portuguesa. A agricultura portuguesa parece melhor do que há 20 anos atrás, apesar de muitos milhares de postos de trabalho transferidos para outros setores de atividade. Quando Portugal entra na União Europeia, já a PAC conseguira garantir a autossuficiência e o abastecimento alimentar do continente. Em 1986, o grande problema da Europa já não era a fome, mas a produção sedentária, à qual já não conseguia dar vazão. Mesmo com uma política agrícola mais pautada pela contenção do que pelo incentivo à produção, a agricultura portuguesa recebeu importantes incentivos comunitários à modernização. Embora a distribuição desses incentivos tenha concentrado numa percentagem reduzida de grandes produtores, deixando de lado muitas unidades mais pequenas. De facto, apesar do elevado volume de investimento público, cerca de 75% das despesas de investimento realizadas nas explorações agrícolas nos anos 90 foram suportadas pelos agricultores, sendo que 45% do investimento foi realizado sem qualquer apoio. Os efeitos destas alterações foram globalmente positivos, o que é reforçado por dados mais recentes. O produto cresceu 20% entre os triênios terminados em 1990 e 1999. A produtividade cresceu 100% e os rendimentos por unidade de trabalho 50%. Repare-se na extraordinária redução do peso agrícola no PIB, o que é bem revelador do crescimento da industrialização e do setor terciário. Nos anos mais recentes, o peso da agricultura no PIB português é de 2,9%, um valor muito diferente dos 8,5% registados em 1986. Em que ponto estávamos em 1986, quando entramos na Europa Comunitária? Os números mostravam que mais de um quarto dos portugueses trabalhava no setor primário, um setor protegido e arcaico, que condensava em si muito do atávico mundo salazarista de 50 anos. Para o mal ou para o bem, a entrada na CEE desfez muito desse mundo. Ao longo dos últimos 20 anos, a relação dos portugueses com a atividade agrícola passou por uma metamorfose profunda. Em tempos, a agricultura foi a principal fonte de rendimento de muitas famílias portuguesas. Só na década de 70, mais de 1 milhão de pessoas trabalhavam no campo. No entanto, ser agricultor nesta altura em Portugal não era fácil. O subdesenvolvimento tecnológico era um problema endógeno que, aliado à excessiva mão de obra, resultava na baixa produtividade, muito influenciada pelas condições climatéricas. Os rendimentos dos agricultores eram igualmente baixos e a qualidade de vida não era a melhor. Em 30 anos, o setor agrícola perdeu mais de metade da sua população ativa. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 1974, 34% da população ativa trabalhava no setor primário. Em 1984, esse valor é de 23% e em 98 já só 13% da população ativa trabalhava no setor agrícola. Enquanto o setor secundário mantém uma população ativa quase inalterada, na casa dos 30%, o setor terciário é protagonista de um salto olímpico de 33% em 1974 para 50% em 1998. A diminuição da população ativa na agricultura, embora dramática, acaba por seguir um padrão comum aos países que se modernizam. Lembremos-nos que a Grã-Bretanha, em 1901, já só tinha 9% da sua população ativa no setor primário. Números que são o retrato do abandono dos campos em direção às grandes cidades. Hoje, o resultado deste êxodo rural está à vista. 1/3 do território continental está classificado como zona suscetível à desertificação. O despovoamento rural tende a acentuar esse processo. Nós, quando entramos na União Europeia, tínhamos uma agricultura extremamente protecionista. E o facto mais curioso disto é que nós, sendo um país, na altura paupérrimo, que tínhamos o rendimento per capita inferior a metade da média comunitária, não obstante isso, temos um nível de vida muito mais baixo, nós tínhamos preços agrícolas muito mais elevados que a União Europeia. Em alguns setores, 70% acima, noutros 50% acima, etc. Isso dava-lhe uma ideia de como é que a nossa agricultura era tremendamente não competitiva e como é que os nossos consumidores eram tremendamente, digamos, oprimidos pela falta de
competitividade agrícola. Temos limitações elevadíssimas, uma população ativa que na altura deveria rondar os 30%, um nível de formação dos empresários baixíssimos, problemas estruturais gravíssimos a norte e a sul do Tejo. Tínhamos acabado de sair de um processo muito controverso numa parte do país, com toda aquela polémica em torno da reforma agrária que, enfim, introduziu fatores de grande instabilidade. Os solos, o clima não nos ajuda muito, temos poucos solos bons para a agricultura, temos limitações climáticas, enfim, havia grandes apreensões como é que um país com estas características poderia passar de imediato a competir com as grandes potências agrícolas da Europa, com outras condições estruturais e com outro conjunto de apoios ao longo de muitos anos. Foi, de facto, um salto, enfim, no desconhecido, muito difícil. Quando penso um bocadinho no que é que aconteceu nestes anos e que, de facto, foi menos bom do que aquilo que a gente gostaria, e com certeza que os agricultores podiam ter apostado melhor do que apostaram, podiam ter tido mais dinamismo, mais iniciativa, mais capacidade de aderir às situações de risco, etc. Aquilo que eu me apercebo é que quase sempre eles ajustaram-se em função dos sinais que as políticas iam dando. E esses sinais das políticas, que começaram em 92 a ser evidentes e óbvios, que eram num determinado sentido, foram retardados o mais possível por quem tinha capacidade de decisão. Na agricultura, os nossos rendimentos são infinitamente inferiores aos rendimentos dos franceses, ou dos irlandeses, ou mesmo dos gregos, não é? Há qualquer coisa aqui que eu julgo que foi mal negociado. Portugal foi o único país que entrou destruído tirando agora os países de leste, que entrou destruído para a União Europeia, para a Comunidade Europeia de então, e naturalmente teve de fazer cedências, e o que ele queria era escapar à situação em que estava. Eu não acho que a PAC destruiu a agricultura portuguesa. Agora, em termos de competição internacional, a agricultura portuguesa nunca existiu, que é uma coisa completamente diferente. Nessa altura, portanto, precisamente por isso, por a agricultura não ser competitiva, os nossos negociadores tiveram na altura uma coisa que tem toda a lógica, que foi tentar negociar um período de transição muito longo. A radiografia da produção agrícola portuguesa foi condicionada ao longo das 2 últimas décadas pelas cotas impostas pela União Europeia. Ainda assim, os números demonstram um razoável aumento da produção, ao mesmo tempo que o número de trabalhadores afeto ao setor agrícola sofreu uma diminuição significativa. É o sinal evidente da modernização, com um aumento direto da produtividade. O desempenho da agricultura portuguesa ao longo destes 21 anos foi bastante melhor do que aquilo que nós que analisámos, que estudámos, que pertencemos a grupos que estudaram profundamente aquilo que poderiam ser as consequências da adesão, imaginávamos. E, em segundo lugar, ela foi e é bastante melhor do que aquilo que é a imagem pública que a agricultura tem no nosso país. Quer dizer, por razões várias, na realidade há um retrato que se faz da agricultura portuguesa muito pessimista, muito crítico, muito derrotista, que não corresponde, mas não corresponde mesmo àquilo que é a realidade da agricultura portuguesa. Contrariamente à opinião que a generalidade da comunicação social procura transmitir da agricultura portuguesa, penso que falta prestar a grande homenagem que é devida aos agricultores portugueses. Porque, de facto, aquilo que eles fizeram nestes 20 anos é algo que merece uma grande estátua e um grande reconhecimento do país. Porque, de facto, em 20 anos, nós conseguimos, contrariamente ao que hoje se pensa, aumentar a produção agrícola. Ou seja, a agricultura portuguesa produz mais hoje do que produzia há 20 anos atrás. E consegue fazê-lo tendo perdido 50% da sua população ativa. Ou seja, com metade das pessoas produzimos mais do que produzíamos na altura. E até com ganhos, o que significa ganhos de competitividade acentuados. Aliás, a agricultura, em termos de competitividade, cresceu mais do que qualquer outro setor da economia portuguesa, ainda que naturalmente a agricultura tenha perdido de peso, porque outros setores se desenvolveram, como aliás aconteceu na Europa e no mundo. Em 2005, a produção agrícola portuguesa ultrapassou os 12 milhões de toneladas. Desse número, 73 mil toneladas foram produzidas nos Açores e 87 mil na Madeira. Do total da produção nacional, o vinho é sem dúvida o principal produto agrícola, com mais de 7 milhões de hectolitros produzidos.
Em segundo lugar estão as culturas para a indústria, com 1.092.000 toneladas, seguidas pela vinha com 989.000 toneladas. Cereais, beterraba e batata são culturas que também merecem destaque, com uma produção média de cerca de 500 mil de toneladas anuais. Segundo dados do INE, Portugal produziu em 1990 pouco mais de 638.000 toneladas de carne. 10 anos depois, esse valor atingiu as 800.000 e em 2005 ultrapassou as 812.000 toneladas. Em igual período, o setor leiteiro testemunhou também uma evolução notável. Se em 95 o país produzia pouco mais de 1.775 milhões de litros de leite, em 2005 a produção ultrapassava os 2.000 milhões de litros. A floresta é um filão estratégico do setor agrícola português. Portugal tem 3,4 milhões de hectares de floresta arborizada, o que corresponde a 2% da área total da União Europeia. A fileira florestal tem um peso de 3% no valor acrescentado bruto da economia, 7 décimas acima da média europeia. Apesar da importância deste recurso na economia portuguesa, o certo é que os últimos anos são testemunha de um desleixo generalizado e evidente na multiplicação dos incêndios estivais, que nos últimos 5 anos varreram cerca de 800 mil hectares de floresta e mato. Só em 2013 arderam 420 mil hectares de mato e floresta, a que se somam mais 300 mil em 2005, o que significa que nos últimos 5 anos ardeu o correspondente a 37% de toda a área ardida na União Europeia no mesmo período. Na origem do problema está o desordenamento da floresta portuguesa, ocupada por vastas áreas de pinheiro bravo e eucalipto com escassa ou nula manutenção. Nós perdemos um bocadinho naqueles setores que era inevitável que a gente perdesse. Que eram aqueles que era claro que a manutenção daquele tipo de atividades dependia de um determinado tipo de políticas, nomeadamente as políticas de preços, que inevitavelmente teriam que ser debassadas. Não houve, digamos, diferenças muito grandes em relação às previsões que nós tínhamos feito há uns anos atrás. Na área da agroindústria realmente houve uma modernização fantástica, quer no plano da melhoria dos produtos, da variedade dos produtos, no valor acrescentado relativamente aos produtos. Quer dizer, nas infraestruturas, no regadio, na hidráulica agrícola, nas estradas rurais, na eletrificação. Quer dizer, você hoje tem alterações poderosíssimas que só se aconteceram por via de um apoio muito intenso, apoio europeu. Portanto, as produções de vinho em Portugal, nas diferentes regiões, estão a ter um sucesso muito razoável. Não apenas as regiões históricas, digamos assim, tipo o Douro ou o Dão. O Alentejo atualmente é uma fonte indispensável do seu produto agrícola. O vinho tem um fator cada vez mais importante, mas em todas as regiões houve uma enorme aposta na profissionalização, na qualidade, e a transformação foi brutal. Há outro setor que eu também acho que deve ser apontado como sendo exemplar, como foi possível resistir aos impactos da integração europeia e criar um setor com viabilidade, com escala e com produtividade suficiente para competir à escala europeia, que é o setor do leite, que começa numa base de pequenas cooperativas. Enfim, algumas cooperativas já se tinham unido e tinham unidades médias em termos de escala, mas depois deu-se uma grande fusão dessas uniões de cooperativas e criou-se uma empresa que tem, de facto, músculo e nervo suficiente para poder, inclusivamente, ir ao mercado espanhol e comprar outras unidades e ganhar ainda mais escala. Quando formos da agricultura, quase sempre temos a tentação de esquecer a floresta, não é? A floresta faz parte do complexo agroalimentar. E a floresta é um setor, é uma fileira, aliás, um conjunto de fileiras, que em Portugal são da maior importância real e futura. Em várias fileiras, não só a cortiça, onde Portugal de facto tem uma vantagem comparativa mundial, mas a fileira do eucalipto, que não é uma fileira despreciando, é uma fileira muito importante. Há muitos complexos sobre a matéria, mas não tem que haver, basta que haja um bom ordenamento do território. E há a fileira do pinho, portanto, que é outra fileira interessantíssima, que ainda tem muito para dar, e há as fileiras das espécies, digamos, das espécies florestais para madeiras nobres, digamos assim, que também é outra fileira importante que nós temos que desenvolver.
Nós percebemos que temos um perfil de agricultura mediterrânica, que nós somos competitivos em termos internacionais nos hortícolas, nas frutas, no vinho, no olival e também no setor florestal, embora a floresta não faça parte da proteção da política agrícola comum, e era para aí que nós devíamos ter alocado os nossos recursos. De facto, não o fizemos, perdemos anos demais e, até certo ponto, pode-se considerar que houve muitos recursos que foram, pura e simplesmente, desbaratados. Mas há dados animadores. Na cortiça, por exemplo, Portugal ocupa uma posição de liderança no mercado internacional, à frente de países como a Espanha, a Argélia, a Itália, a França e Marrocos. Segundo dados da Associação Portuguesa de Cortiça, Portugal produz em média 185 mil toneladas por ano, o que corresponde a 54% da produção mundial de cortiça. Os biocombustíveis representam outra área em expansão. Recentemente, a Prio, uma empresa do grupo Martifer, anunciou que passaria a cultivar girassol para produzir biocombustíveis. Uma decisão importante que contribui para reduzir as importações deste tipo de matéria-prima. A empresa estabeleceu acordos com 350 produtores e 15 entidades prestadoras de serviços que permitirão, em 2007, uma capacidade instalada de produção de girassol de 6.350 hectares. Um investimento que duplica a capacidade nacional de produção de girassol de 7 para 15 mil hectares. Por fim, importa não esquecer a importância do azeite, cuja produção ultrapassou as 300 mil toneladas. Depois de um período complicado em que a produção atingiu níveis muito baixos entre os anos 50 e finais da década de 80, o azeite está agora a conquistar uma popularidade crescente. Só nos últimos 15 anos, o consumo mundial de azeite teve um crescimento médio de 2,3%, o que só pode animar os produtores nacionais. O Brasil, por exemplo, é já o principal importador de azeite português, representando 70% das exportações nacionais deste produto. Apesar de nós, quando negociámos tanta adesão, termos negociado um programa específico para modernizar o olival, que previa duas componentes, uma componente de arranque digamos, do olival mais antigo e uma componente de novas plantações de árvores. Aquilo que, portanto, se verificou foi que a componente de arranque teve um sucesso absoluto e a componente de novas plantações teve um fracasso quase absoluto. Ou seja, houve um desinteresse da parte dos nossos agricultores pelo olival. Simultaneamente, a Espanha, sem os apoios que os nossos produtores tiveram, duplicou a sua produção, passou de 500 mil toneladas para 1 milhão de toneladas e é hoje o maior produtor mundial de longe. Por conseguinte, eu diria que no caso do azeite, infelizmente, foi uma enorme oportunidade perdida para Portugal e para a agricultura portuguesa. Com a procura de biocombustíveis, vai ajudar a viabilizar setores que há relativamente pouco tempo eram considerados como não tendo grandes perspectivas futuras. Estou a pensar nos cereais, estou a pensar na beterraba sacarina, estou a pensar nas oleaginosas. É que a subida dos preços dessas matérias-primas por via da procura para a produção de bioetanol e biodiesel estão a tornar extremamente interessante outra vez atividades que pareciam estar completamente condenadas, a nível europeu, a nível nacional, é uma coisa que se está a sentir no nacional, a animação que se sente hoje em dia ao nível das pessoas ligadas ao milho ou ligadas ao girassol, etc., não tem comparação com aquilo que era um tempo atrás, porque exatamente essa procura puxou os preços. A produtividade da agricultura portuguesa é muito inferior à média europeia. De acordo com a Associação de Jovens Agricultores, a explicação está em vários fatores. O peso excessivo da mão de obra, o reduzido nível de investimento, a pequena dimensão das explorações, a elevada idade dos agricultores e o seu baixo nível de formação e, por fim, no fraco desenvolvimento dos canais de distribuição e das estruturas económicas na maior parte do país. O Europa Aqui Tão Perto dá-lhe a conhecer a história de um agricultor que arregaçou as mangas e contrariou as estatísticas. Tem 44 anos, mas é agricultor há 20. Herdou do pai a paixão pelo cultivo da terra. É bacharel em engenharia agrícola e desde cedo se dispôs a contrariar números e estatísticas. Aumentou o número de hectares da sua exploração, reduziu a mão de obra de 30 para 4 pessoas e investiu no setor agrícola de mais sucesso, os cereais e ainda a floresta. João Coimbra é o líder de um projeto familiar na Golgã que produz milho 3 vezes superior à média nacional. A nossa exploração nestes últimos 20 anos transformou cerca de 300 hectares de terras de sequeiro em 300 hectares de terras de regadio, com um investimento médio de 5 mil
a 7 mil euros por hectare, que têm vindo sendo feitos com participações de fundos estruturais, numa primeira fase em maquinaria e numa segunda fase, já a partir dos anos 90, em tecnologias de rega e de drenagem. Como estes equipamentos que regam hoje automaticamente todos estes campos sozinhos, sem necessidade de qualquer tipo de mão de obra, são totalmente automáticos, funcionam de forma automática e são controlados à distância. Hoje temos conhecimento total e na hora do que é que se está a passar em cada um destes campos. A oportunidade da Europa com os fundos estruturais foi totalmente aproveitada no nosso caso, tanto na floresta como na agricultura, para conseguir modernizar a exploração, para rentabilizar ao máximo a mão de obra, a pouca mão de obra que temos. Conseguimos em cerca de 20 anos reduzir para 10% a mão de obra. Chegaram a trabalhar aqui 30 e tal pessoas na exploração, hoje estamos reduzidos a 4 pessoas e isso fez com que o rendimento do trabalho, o rendimento e a produtividade do trabalho aumentasse brutalmente. O que conseguimos com estes investimentos foi garantir à partida que temos todos os anos produções homogéneas, eliminando muitos riscos e tendo muito menos custos com seguros e com reservas para os anos que corriam mal. Os cereais representam 50% da faturação do Grupo Coimbra, dos quais se destaca o milho, o grande motor económico da empresa. O investimento alarga-se à floresta, são 1.500 hectares de eucalipto, pinheiro e sobreiro. Têm sido utilizados os solos de pior qualidade, os solos onde os sobreiros não tinham capacidade de se desenvolver, solos mal drenados, foram normalmente aproveitados para eucaliptos. Nos outros tipos de solos, onde o sobreiro, que é a árvore mais nobre que nós temos na nossa floresta, normalmente ficam para darem a cortiça, que também é um dos produtos mais valiosos que nós temos na nossa floresta. O grande problema e o grande inimigo é sim os incêndios e é esse o nosso maior cuidado, é manter a floresta limpa e cuidada para termos a baixar muito o risco. Isto é uma indústria de risco, todas estas florestas têm um risco elevadíssimo que normalmente só pode ser controlado com muitos investimentos em manutenções e novas tecnologias de prevenção. Temos tido apoios também da comunidade para apoiar este tipo de plantações de longo prazo, normalmente que precisam de maiores apoios, porque senão o empresário não consegue justificar o seu investimento. A atitude da Europa perante o agricultor tem vindo a mudar nos últimos 20 anos. À sua função de alimentar o país, acresce cada vez mais a categoria de guardião do espaço rural. No entanto, a falta de reconhecimento e de facilitação do acesso aos apoios continuam a ensombrar a atividade. Há imensas áreas de Portugal que não são competitivas agriculamente e, portanto, elas próprias têm que ser apoiadas de outra forma. Aí é que muitas vezes têm falhado os nossos governos, porque têm dificultado muito o acesso aos fundos, o acesso às ajudas de muitos agricultores em muitas regiões e faz com que o abandono seja essa a realidade que estamos a ver todos os dias, cada vez mais incêndios, cada vez mais gente no litoral e isso é o problema. Esta região tem conseguido sobreviver devido à capacidade dos agricultores e devido ao tipo de solos, as regiões são mais ricas, são mais produtivas e têm evitado esse abandono. Mas na maioria do país estamos a assistir é um abandono generalizado com o afastamento total de todas as pessoas do campo, que vai trazer problemas gravíssimos para o turismo, vai trazer problemas gravíssimos para as pessoas que vivem nessas localidades, porque vão desintegrar-se completamente essas estruturas sociais que existem no interior e depois no futuro vai ser muito mais difícil reabilitá-las e torná-las. E é nesse sentido que nós temos reivindicado os apoios para a agricultura de conservação, para a agricultura do mundo rural, para a manutenção dos espaços ambientais e é isso que não tem sido conseguido fazer. O nome maldito de todas as equações europeias tem 3 letras, PAC. A política agrícola comum começou por ser um mecanismo que absorvia muito dinheiro para garantir a autossuficiência alimentar dos europeus. Mas com o tempo, o pomo da discórdia manteve-se aqui, exatamente na PAC. Entre os que acham que ela absorve muito dinheiro, os agricultores que não querem abdicar de rendimentos garantidos e aqueles que veem na agricultura o grande escudo protecionista europeu. Após a entrada de Portugal na União Europeia, as políticas estruturais passaram a aplicar-se plenamente no país. 700 milhões de euros foram alocados ao setor agrícola no âmbito de um programa específico para o desenvolvimento da agricultura portuguesa para o período de transição de 10 anos.
Quando nós falamos da PAC, muitas vezes remetemos para os tempos da PAC dos anos 80, quando a PAC absorvia 75% do orçamento da União Europeia. Atualmente absorve menos de metade do orçamento da União Europeia, mas continua a ser a principal política comum à escala europeia. A PAC teve transformações radicais que se começaram precisamente numa presidência europeia, uma presidência portuguesa da então CEE, em 1992, e continuou divergindo em dois sentidos claramente diferentes, que por um lado se ajustam ao perfil que nós temos na nossa agricultura. Por um lado, dar margem para que as produções competitivas à escala internacional possam autonomizar-se, tornar-se unidades empresariais que se lançam para o mercado, e por outro lado uma política, o chamado terceiro eixo, uma política de proteção e desenvolvimento rural que acode e que trata da tal dimensão cultural que a agricultura tem nas paisagens europeias. Portugal e Espanha têm uma filosofia semelhante no que respeita à reforma da política agrícola comum. Uma das conclusões do Ministro da Agricultura, Arlindo Cunha, que prossegue uma ronda por vários países da comunidade para se inteirar das suas posições em relação à PAC. Portugal e Espanha consideram urgente e necessária a reforma da política agrícola comum. Segundo o Ministro da Agricultura, é mesmo possível que a proposta da Comissão seja aprovada durante a presidência portuguesa. Para Arlindo Cunha, esse é um grande desafio, dado que se trata do principal dossiê em debate no Conselho de Ministros da Agricultura. A reforma da PAC é um assunto complexo que divide os Estados-membros. E enquanto se discutiam as reformas agrícolas em Madrid, cerca de 15 mil agricultores suíços manifestavam-se contra as propostas da Comunidade Europeia e do GATT, Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. Eu costumo dizer, e é verdade, que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Porque repare que desde início dos anos 80 falava-se a nível da Europa de que era urgentíssimo reformar a PAC. Quando Portugal assumiu a presidência da União Europeia no primeiro semestre de 92, já andávamos há um ano e meio a discutir a reforma da PAC. Portugal pôs aquela questão como uma questão prioritária da reforma. Eu fiz 6 reuniões do Conselho de Ministros da Agricultura. Fiz 2 périplos para todas as capitais europeias e, finalmente, portanto, forcei, na fase final, um acordo que demorou 3 dias e meio, apenas com direito aos ministros irem 3 horas à cama para descansar um bocadinho, de segunda à quinta-feira. E pronto, fizemos assim a reforma da PAC com muito sacrifício. Entramos, de facto, em contraciclo e temos vivido nele, ou seja, no momento em que a Europa estimulava a produção e que nós apelávamos aos agricultores que é preciso produzir em mais quantidade, e quando a agricultura começa a responder nesse sentido, vê uma política que passa a subsidiar, digamos, e a estimular a retração e o abandono da produção. De facto, assim tem sido, mas enfim, agora perspectiva-se uma nova orientação para a agricultura europeia, depois, sobretudo, da reforma de 2013 e com o que se passa no mundo em termos da Organização Mundial de Comércio, da globalização dos mercados. Todo o sentido da política agrícola comum vai no sentido de uma aproximação cada vez maior ao mercado, o que faz com que cada país, no futuro, vai ter de ser competitivo naquilo para que tem condições para o ser. Ao atingir os objetivos para que foi criada, a política agrícola comum sofreu ajustes em função dos novos desafios de uma Europa alargada. Até ao final do ano, a presidência portuguesa quer acelerar a reforma da PAC iniciada em 2003. O objetivo da reforma é simplificar e dar transparência às políticas da PAC, garantindo o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, orientada para o mercado e repartida por todo o território europeu. O balanço da reforma da política agrícola comum vai ser objeto de uma avaliação a apresentar ainda durante a presidência portuguesa, uma oportunidade para equacionar o futuro da PAC a partir de 2013. Eu participei também nessa negociação, não já no meu estatuto de representante da nossa agricultura, portanto, em Bruxelas, mas como membro, portanto, do Governo. Nós, na altura, tínhamos muitas reticências com esta evolução,
Fizemos sentir à Comissão porque receávamos, e eu continuo, portanto, a recear, que haja uma tentação fácil por parte significativa dos nossos agricultores de receber os subsídios e não produzir. E eu com isto não estou a fazer uma crítica direta aos agricultores que possam fazer isto. Porque se no plano individual nós podemos compreender esta atitude, o que não podemos é, para quem tem responsabilidades políticas, que não pode ter o mesmo tipo de raciocínio individual, porque tem que pensar em termos coletivos, nós não podemos permitir que isto aconteça. Atualmente a PAC já não é tão anticoncorrencial, já não faz o tal dumping que em 1992 toda a gente se queixava, já não tem esse efeito distorcor tão grave como tinha nos mercados mundiais, mas ainda assim continua a ser uma política protecionista, numa era em que toda a gente fala da globalização e da liberalização dos mercados. A política agrícola comum continua a ser extremamente protecionista, como é a política agrícola norte-americana, ou como é a política agrícola do Japão, ou da Noruega, ou da Suíça. Todos os países desenvolvidos erigiram uma muralha de proteção em torno do seu setor agrícola. Porque não há equilíbrio possível no mercado mundial em que países há em que fazem 2 culturas por ano. Ou pagam 3 vezes menos aos trabalhadores do que aquilo que se paga hoje na Europa e em Portugal, e que têm fatores de produção a custos muito mais baixos. Portanto, não é possível pôr no mesmo mercado um borrego que é produzido num rebanho de 50 mil cabeças na Nova Zelândia ou na Austrália e fazê-lo comparar com um borrego que ainda tem nome em Trás-os-Montes, que ainda o dono dele o chama por um nome qualquer. Lá está, pelas mesmas razões que a Europa o fez, por razões afetivas e culturais. Dizem-se muitas vezes que os agricultores têm uma enorme capacidade de lobbying. Têm, mas de facto em países como a França, ou mesmo em países como Portugal, há uma enorme sensibilidade da população para com os seus agricultores, porque são o princípio da cadeia da sobrevivência. Enfim, há esta ligação milenar das pessoas à terra. Eu confesso, eu gosto de uma sociedade liberal, mas todos nós sabemos que se não houver certas regras, depois might is right, a força é que tem a razão. Parece-me que a agricultura tendo cada vez menos pressão na economia e tendo cada vez menos força demográfica, não vai ter condições políticas para alimentar o grau de protecionismo que conseguiu no pós-guerra na Europa e que se mantém, enfim, não nas mesmas dimensões, mas com ainda alguma existência nos tempos que correm. Portugal é o 5º mais importante produtor de vinho da Europa. A viticultura representa quase 50% do setor agrícola nacional, mas a União Europeia quer reduzir a produção de vinho no continente para a tornar mais competitiva. Esta proposta visa o corte nos subsídios e a diminuição dos hectares. As notícias podem não ser boas para Portugal, numa altura em que todas as atividades deste setor têm vindo a crescer, mas pode ser uma nova forma de abrir o caminho a novos conceitos de negócio ligados ao vinho. Estamos na herdade do Rocim, em Cuba, Beja. O que começou por ser um pequeno sonho de uma jovem agrónoma de Leiria transformou-se num investimento familiar de 7 milhões de euros, liderado pelo grupo Movicortes, numa altura em que tanto se fala de êxodo rural e falta de investimento agrícola. Aos 30 anos, Catarina ruma contra as tendências para o interior alentejano e faz renascer uma vinha e uma nova atitude. É a concretização de um sonho, embora o meu sonho era mais pequeno, mas temos que pensar em termos de viabilidade. O projeto tinha que ser maior, tinha que se plantar mais vinhas e por isso, sim, sou privilegiada, embora trabalhe para isso. A primeira marca que foi lançada foi no dia da inauguração e chama-se Olho de Mocho. O olho de mocho é uma erva que existe nas vinhas, é um almequer amarelo pequenino, assim, em termos genéricos, e por isso eu um dia estava num café e houve um senhor que chegou ao café e disse que a vinha estava cheia de olho de mocho e gostámos do nome. Estamos na zona, na área de vinificação, estamos em cima da plataforma de fermentação,
onde temos diversos tipos de depósitos de fermentação. Temos balseiros, rotativas horizontais, temos lagares abertos com pisa mecânica e temos depósitos de fundo plano inclinado. São vários sistemas de vinificação, porque há castas que se adaptam melhor a um sistema do que ao outro, e então tentamos jogar com isso para potencializar as características da casta. Um investimento global de cerca de 7 milhões de euros, apoiado pelos fundos estruturais em 750 mil euros. Uma pequena ajuda que, apesar de tudo, não foi fundamental para o projeto. Nós não temos a cultura do subsídio, o grupo, portanto, a cultura é da qualidade, e se houver o financiamento e a ajuda, o subsídio, custa-me um bocado falar nessa palavra, se houver o financiamento e ajuda por parte do Estado, também vai, mas o que queremos, acima de tudo, é fazer com qualidade. Portanto, não é isso que nos reboca. O projeto avançou com o objetivo de unir o vinho à cultura e ao convívio social. Temos um anfiteatro ao ar livre, por exemplo, onde podemos promover concertos, teatro. Temos um bar que está aberto todos os dias, até à noite, até às 9. E temos uma loja e temos também uma sala polivalente, que julgamos ser uma sala preparada para formações, não só no âmbito da enologia, na viticultura, no âmbito que se quiser. O vinho é cultura, mas a cultura não é só vinho. E o vinho sabe bem com companhia e sabe bem em ambientes bonitos, que nós consideramos este um ambiente bonito. Por isso tudo ajuda à promoção do vinho e tudo ajuda ao prazer de beber vinho, e gostamos de proporcionar esse prazer e essas sensações boas da vida. A agricultura não é apenas a produção de frutas, cereais ou outros bens, é um setor que toca na raiz dos povos e na soberania do território. Portugal enfrentou no século XIV um desafio deste tipo. Foi preciso criar a Lei das Sesmarias para fazer retornar a população aos campos. Estamos novamente nesse ponto? O grande debate neste momento é: queremos manter uma lógica unifuncional, ou seja, que pensamos na agricultura só na sua função de produção, ou queremos pensar nela numa lógica multifuncional? E, portanto, a agricultura, para além da função de produção, tem uma função ambiental e tem uma função social a desempenhar. E é isso que é, a meu ver, o grande debate em relação ao futuro, e é nesse sentido que eu acho que Portugal se deveria empenhar de uma forma muito séria. Porquê? Porque nós temos características agroecológicas e características socioculturais que fazem com que a importância das outras funções seja muito maior, se calhar, que no resto da Europa. Se nós virmos bem, a superfície agrícola utilizada, se a compararmos entre o princípio dos anos 80 e a atualidade, nós damos conta que houve cerca de 500 mil de hectares que saíram da produção agrícola. 500 mil de hectares. Portanto, nós tínhamos mais de 4 milhões de hectares dedicados à produção agrícola, atualmente teremos 3 milhões e 550 mil ou 3 milhões e 600 mil. E se nós virmos bem, a maior parte dessa área sai das zonas mais frágeis e mais pobres da agricultura de montanha. Portanto, e aí a desarticulação dessas frágeis economias rurais teve impactos trágicos em algumas zonas do território. E isso aconteceu porquê? Não é que seja um fenómeno exclusivo de Portugal. Todas as agriculturas de montanha na Europa nos últimos 50 anos sofreram o mesmo tipo de erosão e desertificação. O que acontece em Portugal e que de certa forma é diferente do que aconteceu noutros países europeus é que foi tudo feito de uma forma, num curtíssimo espaço de tempo. O Estado não pode demitir-se do mundo rural e do interior. Aliás, é para isso que o Estado serve. É para manter a coesão nacional, que passa pela coesão territorial. E nós, em Portugal, infelizmente, estamos a assistir à fuga do Estado, à ausência do Estado do interior, encerrando maternidades, encerrando centros de saúde, encerrando escolas e encerrando equipamentos diversos. Qualquer dia encerrando forças de segurança. E isso é um erro trágico para Portugal. Temos que vir a ter intervenções no nosso território, mesmo quando ele já está desertificado, que tenham que ser criativos em relação ao passado. Porque se não fizermos, o país todo arde.
o seguinte, há aqui uma escolha de sociedade antes de mais. A sociedade está preparada para gastar dinheiro com a agricultura, portanto, e com os agricultores, sim ou não? Esta é a primeira escolha. O que não se pode é pensar que podemos passear pelo campo, evitar os fogos florestais, porque existem pessoas que têm a atividade que evitam que os fogos, enfim, possam crescer livremente, porque o mato cresce, porque não se cultiva, porque os terrenos estão abandonados, etc. Não se pode querer ter um ordenamento tanto do território, tanto como eu disse, compatível com aquilo que todos nós queremos, ambiente, tanto com pessoas, tanto com vida, e simultaneamente ter um outro conjunto de políticas que atuam exatamente em sentido oposto. Repara, 9% dos nossos empresários agrícolas, nossos agricultores, têm menos de 40 anos. Se nada for feito em contrário, daqui a meia dúzia de anos não há ninguém. E os poucos que houver estão certamente no litoral, concentrados nos setores mais competitivos, concentrados nas explorações mais competitivas, e teremos todo o resto do país, será portanto um deserto. A Europa também quer preservar o seu próprio modelo, e há de facto um modelo europeu de agricultura. A Europa tem preservado as suas zonas rurais, ou pretende preservar as suas zonas rurais, os seus valores, as suas culturas e tal. E se aceitar que apenas as forças de mercado e as forças de mercado mundial, que na agricultura não são muito, digamos, não salvaguardam aspectos essenciais, e por isso a agricultura não esteve no gato durante 50 e muitos anos, por alguma razão aconteceu. Portanto, nessa altura há sempre um jogo de forças entre os países que querem preservar o modelo agrícola familiar, de preservação da paisagem, e os outros países que muito mais liberais, e que a concorrência é o elemento central nos equilíbrios que pretendem promover. Eu sou, naturalmente, pelo aquilo que já disse, muito mais apologista da primeira versão, é aquela que eu acho que é a única que salvaguarda alguma coisa, e tenho receio que, se o caminho percorrido for aquele sem mercado, sem qualquer contenção, sem qualquer regulação, tenho receio que depois já seja tarde demais quando se perceber que estamos a dar cabo de valores fundamentais e irreversíveis. É um dado impressionante. A cada 3 segundos e meio morre uma pessoa à fome no mundo. Quer isto dizer que até ao final deste programa terão morrido 771 pessoas por complicações relacionadas com a fome e subnutrição grave. Este é o retrato de um mundo globalizado, pautado por profundas assimetrias na distribuição da produção agrícola e no acesso a bens alimentares. Um estudo de 2002 da FAO faz uma previsão do panorama da agricultura mundial para o período de 2015 a 2030. As conclusões confirmam a tese de que haverá produção agrícola em quantidade suficiente para alimentar a população estimada para essa altura. No entanto, o mesmo estudo confirma que nos países em desenvolvimento, milhões de indivíduos vão continuar famintos, ao mesmo tempo que os problemas ambientais decorrentes da atividade agrícola continuarão a ser uma preocupação global. As conclusões são por agora uma simples estimativa, mas não deixam de ser preocupantes. Hoje, no mundo globalizado, é cada vez mais necessário pensar numa política agrícola com uma consciência global, para lá das fronteiras geográficas de um país ou até mesmo de um projeto de integração como a União Europeia. Até porque um país pode hoje não ser autossuficiente, mas a humanidade no seu todo não se pode dar a esse luxo. Com economias cada vez mais ligadas entre si, já caiu há algum tempo o mito dos países autossuficientes. Portugal é, neste particular, um país absolutamente dependente do exterior para se alimentar. Mas se deste facto não vem nenhum mal ao mundo, a questão que vamos ter que resolver em breve é outra. O que fazer do abandono do nosso território? Quando estamos no interior português, estamos mesmo na Europa?
minha